Ela, pois não. Obrigado. Fiquei até preocupado agora, né? A Naide está com os boletins, irmãos, né? Eu gostaria até de pedir ajuda, né? Alguns irmãos, se possível, ajudem a Naide, né? Que, por favor, ajudassem a nossa irmã Naide. Vamos seguir, tá? Tá tranquilo. Nós vamos, queridos irmãos, aproveitar esta oportunidade, vamos nos colocar de pé, né? E vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 154 do cantor cristão, né? E gostaríamos de, em primeiro lugar, né, a irmã Persiliana, ele diz, gente, Deus abençoe, que bom, querida, que bom, né, podermos estar aqui. Temos alguns visitantes, né, que estão conosco também, né, que Deus possa assim estar abençoando, tá bom? Qual é o nome das jovens? Oh, que Deus abençoe, tá, queridas? Muito bom tê-las aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos dar um aperto de mão, né, gente? Está ali a filha da irmã Persiliana. Quem não conheceu a irmã Persiliana mais jovem, só olhar a filha, não é isso? Amém, queridos, né? Essas gerações aqui. Temos mais alguém? Creio que não, né? Creio que não. Vamos louvar ao Senhor então, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 154 do cantor cristão. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, queridos irmãos? Amém? Podem vos assentar, amados, por favor. Gostaríamos, com toda a alegria, né, poder estar agradecendo aos amados irmãos, né? Ontem podemos estar realizando aqui em nossa igreja o 7º casamento comunitário para a honra e para a glória do nosso Deus, né, irmãos? Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos casais, né, que aqui esteve. Nós vamos estar também, né,
pedindo aos irmãos que estejam orando, alguns deles, né, estarão passando pelo batismo no primeiro domingo de dezembro, né, pedir aos irmãos que estejam orando por cada um deles, né, que Deus assim possa estar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Queridos irmãos, como os irmãos estão vendo, né, essa semana foi uma semana de muito trabalho aqui na nossa igreja, né, nós gostaríamos, né, de hoje já poder estar contando, né, com o sistema de ar-condicionado, né, e Beni pegou na parte elétrica, a turma teve aí na igreja, né, porém, né, dentro das ligações, né, como os irmãos estão vendo, ainda faltam 3 estarem ligando. Ontem nós até ligamos no culto, né, do nosso casamento comunitário, né, até que refrescou, né, mas a gente preferimos que nós pudéssemos estar deixando, né, para que pudesse, próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai estar ligando, vai estar bem melhor o ambiente aqui para a gente, né? Deus já nos deu um tempo agradável hoje, né? Os irmãos estavam até orando, falaram assim, pastor, eu vim com o meu terno, né? Falei assim, vou na fé, né? Mas ainda não será possível hoje, né? Como os irmãos puderam estar vendo, né? Tem algumas modificações que nós vamos estar ainda fazendo a nível de tempo, né, para que a gente possa tirar dali a claridade e refúgio, né, do ar-condicionado também, do ar, né, gelado que estará aqui no santuário. Então, vamos fazer apenas algumas outras modificações aqui, né, para melhor, se Deus quiser e assim permitir. Peço aos irmãos que estejam orando, né, por todo mundo que está aí trabalhando. Ontem, né, nós estivemos aqui também, né, desde terça-feira, né? A gente estava aí ontem também, o pessoal do casamento comunitário, tentando ajeitar ali algumas coisas também. E a gente agradece a Deus, a todos os irmãos que direta e indiretamente pôde estar ajudando ontem, né? Para que a gente pudesse estar deixando aí o santuário em condições, né? Eu gostaria de fazer um pedido todo especial, né? Por favor, querido, se porventura, né, você gosta de chupar uma bala, né, durante o culto, não tem problema nenhum, né? Você, de repente, alguns assim, mas, por favor, gente, bota o lixo no bolso, né? O pessoal que gosta de beber uma água, trazer um copinho d'água, por favor, traz, mas quando for embora, leva ele contigo, né? Porque, às vezes, irmãos, a gente sai aqui, e eu falo com os irmãos, né, que no domingo, né, pela parte da manhã, a nossa irmã que trabalha na igreja, ela folga. As irmãs que trabalham na igreja, ela folga. Hoje nós só estamos com a irmã Vera, né? E também a Vanessa que tem ajudado. E isso é feito por cada um de nós, né? Então, para que não fique sujo à noite, a gente dá um jeito aqui. Mas se cada um colaborar com um pouquinho, fica legal para a gente poder receber as pessoas também. E falar em receber as pessoas, irmãos, hoje à noite nós estaremos, né? Foi votado, né, pela turma, né, hoje à noite, né, de que hoje seria um culto de gratidão em algum lugar, pela formatura, né, do pessoal do curso da Escola Superior de Polícia Militar, que estão se formando, né, para a honra e para a glória do nosso Deus. E hoje estarão conosco, né, parte desse grupo que estará agradecendo aqui em nossa igreja, né? Isso já foi veiculado, né? Isso foi colocado de forma ostensiva para todo o estado, né? Isso aí é colocado, né, de uma forma boletim, né, como alguns irmãos são sabedores, né? Os irmãos não fiquem preocupados se por um acaso mais tarde tiver uma patrulha aqui perto, tá bom, irmãos? É justamente que pelo fato de ser colocado de forma ostensiva, né, e algumas autoridades talvez possam vir, que vão estar disponibilizando, vão estar colocando policiamento aqui para a nossa igreja. Não é para nós, não. Nem fiquem preocupados, tá, irmãos? Mas nós estaremos, né, a gente vai estar, e será um culto de gratidão. E eu gostaria, né, se eu não me engano, não sei se outras oportunidades, foram feitos 2 lugares que foram abertos para o culto. O culto pela parte evangélica será aqui na nossa igreja. E o culto, né,
com também as pessoas da Igreja Católica, estarão alguns oficiais aqui, que são da Igreja Católica, estarão prestigiando no culto aqui, como nós estaremos prestigiando também quando for lá na Igreja Católica. Nós já falamos com eles também, não é? Eles sabem que sou pastor, e falam assim: pastor, vai ser na sua igreja. Se tu é pastor e temos um pastor aqui, vai ser na tua igreja. Mas na Igreja Católica tem alguns diáconos da Igreja Católica também, que já estão promovendo, né, essa atividade lá na outra igreja. E eu gostaria, né, de pedir aos irmãos que pudéssemos estar, não somente estar, mas também estar agradecendo a Deus. Nessa oportunidade, né, nós vamos ter alguns amigos aqui conosco. Dentre esses amigos, né, o Wellington Sartori e família vai estar aqui conosco. O irmão Moisés Neles estará também aqui conosco, né? O nosso irmão Netinho, pastor Netinho, ele vai estar aqui conosco também. Então eu gostaria, né, que o título desse culto é Adorando Juntamente com Amigos. E eu gostaria que, se você tem um amigo, hoje não é nem o dia do amigo, né? Mas eu gostaria que você pudesse trazer um amigo, querido, para que nós pudéssemos estar compartilhando juntos. Eu falo assim: olha, querido, hoje o culto é para você. Assim, você que é meu amigo, venha. E nós queremos, queridos irmãos, acima de tudo, estar agradecendo a Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né? E no momento onde eu posso dizer aqui, irmãos, muitas pessoas, elas não honram, né, o bom nome, mas existem pessoas também no temor do Senhor, irmãos em Cristo, pessoas que honram e que servem a Deus também. E nós gostaríamos de convidar a igreja para que pudéssemos estar agradecendo todos juntos, tá, meus amados irmãos, nesta noite. Eu digo aqui, né, também da ausência da Cláudia aqui de manhã. Ela veio até aqui de manhã, né, para estar dando uns ajustes, né? Mas nessa semana a Cláudia ficou à base de morfina, né? Quem estava mais próximo sabe disso, né? Até pelas dores que estavam ali na sua perna, estava pensando que fosse rins ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas para a honra e para a glória do nosso Deus, onde estava ontem de pé, hoje a gente esteve aqui na igreja, ela se deslocou para que pudesse descansar um pouco, né? Para mais tarde a gente estar aqui, todo mundo junto. Então, eu peço aos irmãos que orem por nós, pela nossa família, né? Perdoem também, amados irmãos, o cansaço, mas a honra e a glória tem que ser dada ao nosso Deus e a Ele somente, e a mais ninguém. Queridos irmãos, eu gostaria de convidar, né, a congregação para que pudéssemos nos colocar de pé, e nós vamos estar fazendo a leitura bíblica, que está lá em Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 12. Nós vamos fazer conforme proposta de culto, tá bom? Conforme o culto assim nos propõe. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 12. A palavra de Deus, queridos irmãos, ela nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Eu sei que é a mesma pessoa, mas aí ainda era Abrão, tá, irmãos? Tá, estou ouvindo Abraão, só para nós não. Mas aí ainda é Abrão. Tá bom, irmãos? Mas vamos lá. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou
Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai do oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. E eu gostaria, queridos irmãos, de dizer que não somente até aí, mas todo o texto nos fala o quanto Deus foi com Abraão. O quanto Deus pôde abençoar, e como nós podemos ver, irmãos, ainda que sem filho, ele pôde, em um momento, dizer e agradecer a Deus, e na fé, porque o Senhor tinha dito que faria da descendência de Abraão como a areia do mar e como as estrelas do céu, ainda quando nem filho ele tinha. E eu gostaria, que nós pudéssemos estar pensando algumas coisas nesta manhã. Em primeiro lugar, Deus, queridos irmãos, ainda que nós não vejamos as bênçãos que Ele tem nos prometido, não quer dizer que Ele não nos dará aquilo que Ele tem prometido a cada um de nós. Então, que essa fé possa ser exercida no coração de cada um de nós, no meu coração e no coração dos irmãos. Porque aquilo que Deus promete, com certeza, Ele cumpre. Podeis assentar. Eu gostaria de convidar aqui à frente alguns irmãos, Eu não sei se, eu creio que nós não temos, A Alda está aí, a Alda e o Everaldo Lisboa não, A Manuzinha também não, então nós encerramos ali a semana, Mas eu gostaria de estar convidando, eu ia convidar a Verônica, e esposa, por favor, que fiquem aqui à frente, tá bom? Queridos irmãos, que estarão representando os casais de nossa igreja. À medida que nós estivermos cantando o hino de número 202 do Inário para o Culto Cristão, nós estaremos também devolvendo ao nosso Pai Celestial nossos dízimos, as nossas ofertas, dizendo, que a caixinha ali das crianças também para a festa, para comprarmos os brinquedos das nossas crianças estão ali. Quem desejar estar também colaborando, que por favor possa estar fazendo como sempre fizemos aqui na nossa igreja, de bom grado e de bom coração. Vamos louvar ao Senhor, hino de número 202 do cantor cristão. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono
e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono das montes, Senhor e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono das montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém, queridos irmãos. Vamos orar, Deus? Vamos orar, por favor. Oremos. Glorioso Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por todos estarem aqui, este momento, louvando e grandizendo o grande nome, que é o Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Pai, pelas pessoas que estão aqui nesse momento, ao invés de estar em casa. Ó Pai, esteja com todos nós, com todas as famílias, com todos os casais. Obrigado pela noite maravilhosa de ontem. E continue, ó Pai, derramando bênçãos em nossas vidas. Tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, tá, mana Deus? Verônica também. Eu gostaria de fazer um pedido. Irmã Rosângela, por favor, me ajude. Eu pedi a Kátia também para estar ajudando a gente, para contabilizar, tá bom? A oferta para as crianças. Por favor, Rosângela, vem juntamente com a Kátia. Tá, ajuda a gente só para poder contabilizar e só passa para a gente o valor, né? Que a gente já fala para a Claudinha ali, ela anota, tá bom? Isso, obrigado. Aí só botar a data de hoje e o valor, tá legal? Isso. Obrigado, minhas irmãs. Queridos, vamos, nesta manhã, eu gostaria de convidar, né, aos amados irmãos, o hino de número 410, acho que é um dos hinos, aqueles que aqui já comigo há algum tempo, né? Toda vez que há um concílio aqui na igreja, ou há promoção para o diaconato, a gente sempre lembra desse hino de número 410 que fala no serviço do meu rei. Edinho, fica ali, por favor. E
pode, dentro da melodia desse hino, né? Quantos conhecem esse hino? Ah, tá bom então. Vamos, então, dentro da melodia desse hino, esse vai ser, né, o introito da nossa mensagem de hoje, que tem que haver felicidade, irmãos. Essa semana, né, ontem a gente estava aqui, aí uma irmã me cercou e falou assim: Pastor Paulo, esse negócio de ser crente é muito trabalho, pastor. Olha, a gente vem para a igreja, a gente vem na sexta, a gente às vezes vem no sábado, a gente trabalha aqui na igreja, quando a gente chega em casa já está na hora de voltar para a igreja, são os compromissos, é isso que a gente faz, a gente corre daqui, corre de lá. Olha, antigamente, quando eu não era crente, as pessoas ouviam e brigavam até com os meus familiares quando eles falavam para mim: o que você faz tanto na igreja? E meus amados irmãos, né? Ela estava falando comigo ontem também. Hoje, quando a gente sai do culto, eu não consigo ir embora para casa correndo. Eu tenho que ficar a conversar com os irmãos. E hoje sabe que meu marido fala para mim: pastor, minha filha, o que você faz tanto na igreja? E ela falou uma coisa, irmãos, que alegra o nosso coração. O ambiente cristão nos faz bem. Para pensar sobre isso nessa manhã. O ambiente cristão nos faz bem. Vamos? Eu sou feliz no serviço do meu rei. E eu gostaria que no sorriso do rosto dos irmãos nós pudéssemos realmente dizer isso. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. De forma piana, vamos. No serviço do meu rei eu sou feliz. Tem que ser, irmãos. Ó. Na tristeza ou na alegria. Faz o que, irmã Vera? É assim, ó. Na alegria ou na tristeza? Do meu rei. Vamos lá? No serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. E a última estrofe nós vamos cantar depois da mensagem. É a última estrofe. Amém, irmão Lúcio? Muito obrigado. Nós vamos estar, ainda antes da mensagem, queridos, estar ouvindo uma poesia com a nossa irmã Luísa, né? Por favor, minha querida. Que bom. Bom dia, irmãos. Foi da vontade do Senhor eu estar trazendo essa mensagem através da poesia. Então, que Deus possa nos abençoar. O autor da poesia é Josias de Paula. E o título da poesia é Cristo, a única salvação. E o eterno Deus, bondoso e poderoso, andava pensativo e preocupado,
criara o homem para ser bondoso, e bom queria tê-lo sempre ao lado. Ele, porém, rebelde e impetuoso, quis ser inútil, mau e depravado. Longe de Deus, buscou o falso gozo, no lodaçal do mundo, no pecado. Mas Deus, que é Pai de amor, Pai dadivoso, não o querendo ver à margem condenado, deu-lhe Jesus Cristo, Filho extremoso, para que através dele o pecador volte a ser bom. E assim, recuperado, retorne, limpo e salvo ao Criador. Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Amados, que bênção, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 16, meus queridos irmãos. Paulo, ele fala acerca dos seus direitos, dos seus direitos enquanto apóstolo, e nos dá, queridos irmãos, essa confirmação, como vale a pena trabalhar no serviço do nosso Rei. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso de número 16. Amém? Amém, meus irmãos? Não é quem desejar acompanhar o Data Show, mas quem quiser abrir a sua Bíblia, né? Que é muito bom também. Nós vamos estar, né, usando outros textos também. Mas vamos, queridos irmãos, vamos abrir. Onde a palavra de Deus nos diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Vamos orar? Vamos falar com Deus, queridos. Amado Deus e glorioso Pai,
Eis a tua palavra, Pai. Que hora podemos estar lendo para a edificação de cada um de nós. E pedimos, Deus querido, que nos dê o entendimento dentro da tua palavra, Senhor, para que compreendamos a alegria que é te servir e dedicar ao Senhor o tempo de vida que nós temos. Nos abençoe, guarda-nos em ti. É a oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja em Corinto, embora a igreja de Corinto era considerada uma igreja muito rica espiritualmente, em alguns momentos Paulo também chega a entendê-la, a olhar para a igreja e ver como uma igreja ainda muito imatura, chega em alguns momentos a chamá-los de carnais. Esse antagonismo que a palavra de Deus nos deixa registrado, chegou ao cúmulo de algumas pessoas não entenderem o chamado apostólico do apóstolo Paulo. Alguns há que duvidaram. Colocaram Paulo, queridos irmãos, e falaram: quem é Paulo para que possa ser chamado apóstolo? E dentro daquilo que a Bíblia nos remete, Paulo, queridos irmãos, foi o apóstolo abortivo, ou seja, um apóstolo fora de tempo, fora da hora. Não esteve ali com aqueles 12, mas foi chamado no caminho de Damasco pessoalmente por Jesus. E tudo isso, queridos irmãos, alguns talvez não entendendo a forma de Paulo proceder ou de agir, queriam que Paulo pudesse estar falando apenas aos judeus. Queriam que Paulo pudesse estar, de alguma forma, não estendendo esta pregação a outros, porque julgavam ser os gentios pessoas desfavoráveis desse favor de Deus. Não foi isso que Paulo, ele entende, mas ele se promove, ou ele mesmo diz que ele era o apóstolo que foi mandado aos gentios. E assim ele fez, não de má vontade, mas com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E ele fala para nós acerca da alegria de se transmitir o Evangelho. O Evangelho, meus amados irmãos, na tradução, e o que nos diz, a essência da palavra evangelho, evangelizo, ou seja, proclamar as boas novas, e sempre nós podemos estar proclamando as boas novas, de uma forma ou de outra. Isso não é algo que está na discricionariedade de cada um de nós. Não é o fato de, eu quero proclamar o Evangelho, eu não quero proclamar o Evangelho. Eu quero testemunhar do Evangelho, ou não desejo testemunhar do Evangelho. Mas Paulo, ele fala para nós, e começa no verso de número 16, a dizer assim para cada um de nós. Vamos ler todos juntos? Porque se anuncio o Evangelho. Vamos lá. A glória de quem, queridos irmãos, se anuncia o Evangelho? Há muitas pessoas que falam justamente assim, né? Mas eu preguei, tantas pessoas se converteram porque eu preguei. Irmãos, vamos colocar o seguinte: nós somos instrumentos. Uma vez tem até o violão ali, né? Tem a bateria ali atrás. Olha só o que é instrumento. Cadê o Zé? Está aí? Está lá em cima, né? Tá bom. Fica aqui perto do piano, Edinho. Por favor. Toca não, tá?
Piano. Sol maior. Alguém está ouvindo alguma coisa? Lá bemol, piano. Alguém está ouvindo alguma coisa? Oi? Sabe? Edinho, por favor, sol maior. Vamos começar a entender, irmãos, que instrumento é instrumento. Nós só somos o veículo. Não há glória naquilo que nós anunciamos, porque não é nosso, Deus nos deu. E Paulo, ele fala para nós, porque se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, amém, irmãos? Instrumento toca sozinho. O piano tocou sozinho quando nós mandamos ali. Então, obrigado, tá? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, o pessoal tinha ouvido falar que Jesus, ele fazia milagres, isso e aquilo outro. E teve um determinado momento, irmãos, que teve um grupo que tomou-lhe uma coça, tomou-lhe uma surra, porque foi falar e não sabia nem do que estava falando, porque alguém outro tinha falado. E eles falaram o seguinte: eu conheço a Jesus, e eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Para entendermos, meus amados irmãos, que o evangelho, ele não é algo de domínio pessoal, algo que é particular de alguém. Mas Paulo, ele fala para nós o seguinte, e eu continuo me remetendo ao verso de número 16 do capítulo de número 9. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. É o que eu quero passar para cada um de nós essa manhã. Isso não é discricionário. Isso é uma imposição que Deus nos deu, meus amados irmãos. Alguns têm isso como algo que a gente possa, de alguma forma, negociar com Deus. Vamos lá. Não há como negociar. Primeiro, queridos irmãos, não tem daquilo que eu me gloriar. A glória de Deus. Jesus que veio a esse mundo e morreu por nós. Que glória temos nós, irmãos? Se Ele fez tudo e apenas falou para nós, transmite o evangelho. Fala do meu amor. Amados, eu gostaria, eu tenho a certeza, pelo que eu conheço os irmãos aqui, nenhum dos irmãos que estão aqui passaram pela situação do endemoniado de Gadara. Alguém já passou aqui pelaquela situação do endemoniado de Gadara, ficar correndo pelo cemitério, não sei o quê, e nenhum dos irmãos aqui. Mas quando ele foi liberto, o endemoniado de Gadara, e quando ele estava ali aos pés de Jesus, ele falou assim para Jesus: Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir com o Senhor. Jesus, ele olha para ele e diz: fale aos seus tudo que eu fiz por você. O evangelho, meus amados irmãos, e essa boa nova é também anunciar a mudança de vida que Deus fez em cada um de nós. E isso, meus amados irmãos, nós não podemos negociar com Deus. Nós não podemos fechar os nossos lábios e dizer: ah, Senhor, eu não quero pregar hoje. Há tantas oportunidades que Deus nos dá de estar anunciando. Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, Deus, ele vai colocar no teu coração aquilo que você há de falar, não importa onde você estiver. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai transmitir as coisas boas do Senhor. E isso é imposto para cada um de nós, irmãos. Não é algo que nós podemos negociar com Deus. Não é algo que nós podemos, de alguma forma, julgar como discricionário ou acerca da nossa oportunidade de conveniência, né? Dentro daquilo que nós julgamos ser oportuno. Não, para mim agora é oportuno falar de Jesus. É oportuno falar de Jesus dentro da igreja? É oportuno. É conveniente? É conveniente. E quando você não está nesse ambiente de igreja, como é que a gente anuncia o evangelho? Como é que a gente proclama o evangelho? Isso é uma imposição que Deus nos coloca. Poxa, mas pastor, eu sou professor de uma escola e eu não posso anunciar o evangelho assim.
talvez tão abertamente. Ah, pastor, eu trabalho, lá no meu trabalho é muito difícil estar testemunhando do Evangelho. No meu trabalho também. No meu também. E eu achei algo interessante, quando nós estávamos discutindo, né, acerca de alguns trabalhos, estava com um grupo, e alguns ali estavam falando, Paulo, olha só a oportunidade que Deus nos dá. Você é pastor. Como você vê essa determinada situação? E, irmãos, olha a oportunidade que Deus deu. E a gente poder aproveitar essa oportunidade. Estávamos com um rapaz que estava com um problema sério, familiar. E nós estávamos, né, na viagem que nós estivemos fazendo lá na Paraíba. E ficou eu e mais 2 pessoas no mesmo quarto. E, queridos irmãos, as pessoas que estavam ali, muitas delas, né, eles iam para conhecer a noite lá no Nordeste, aquela coisa toda, um ia para o forró, e nós ficávamos ali conversando. E o pessoal falou assim, deram até um apelido para a gente, são o grupo dos camisolões, a turma que só bota camisolão e fica no quarto lá na madrugada. O que tinha que fazer na noite lá, irmãos? Tinha alguma coisa edificante? Mas foi daquilo ali, irmãos, que um se levantou e falou o seguinte, olha, foi muito bom estar com vocês, eu pensei que ficar com vocês como crente, vocês vão ficar orando toda hora, ia ficar não sei o que toda hora, mas olha só, como foi bom. Os problemas que nós passamos ali, irmãos, teve um que teve o cartão dele clonado, tiraram o dinheiro dele da conta toda, irmãos, ele ficou duro lá do outro lado, lá e falou assim, Paulo, eu não sei o que eu vou fazer. Assim, vamos orar, ficamos quase uma noite, um dia todo, né? Perdemos um dia de viagem para Natal, para conhecer as dunas, para ficar ali resolvendo o problema. E quando aquele problema foi resolvido, você ouvir de alguém dizer, obrigado, meu amigo, é anunciar o Evangelho, as boas novas de Deus. E isso, queridos irmãos, não é discricionário. Volto a falar, mais uma vez, não é de acordo com a tua oportunidade, a conveniência, mas isso é imposto a cada um de nós, esse proclamar. Paulo, ele continua dizendo, meus amados irmãos, em verso de número 17, continua dizendo para nós, e por isso, se eu faço, esse anunciar o Evangelho de boa mente, o que a palavra de Deus nos diz? Nós teremos o quê? Alguém já ouviu falar no galardão? Nós não trabalhamos pelo galardão, né? Ah, não, olha, o prêmio que Deus vai nos dar, irmão, só vou trabalhar por causa do prêmio, né? Nós não somos esse tipo de criança, né? Que quando chega no início do ano, o filho faz aquela proposta para o pai, pai, se eu passar de ano, o Senhor me dá não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós não estamos vivendo nisso daí, irmãos. Não é essa troca que nós fazemos com Deus. Mas se nós anunciamos de boa vontade aquilo que nos foi, embora nos fosse imposto, nós fazemos de boa vontade, não como uma imposição, mas com prazer para com Deus. Amados irmãos, isso é notório. E aí, queridos, é aí que nós começamos a ver como nós vamos distinguindo essa imposição. Eu falo para os amados irmãos, queridas irmãs, embora seja não vou dizer uma imposição da igreja, mas uma responsabilidade da igreja. Eu falo para as irmãs que trabalham no núcleo de evangelização infantil. Vocês trabalham mesmo que a gente falasse assim, por favor, gente, vamos parar com os núcleos. Dá para parar? Por quê? Tem sentimento, tem amor. E aquilo que aparentemente era no início uma imposição, hoje é prazer. Está dando para entender, irmãos? Antigamente, não, mas gente, como é que vai ser 2 sábados por mês? Gente, tem gente que já está no calendário do ano todo, assim, não, olha, eu vou lá por causa dessa criança ou daquela criança. É só quando nós entendemos isso, irmãos, é que nós começamos a entender o prazer. Então, se eu faço de boa mente isso, o que é de boa mente? Oi? De boa vontade.
Está fazendo porque o pastor mandou? Não. Estou fazendo porque eu tenho que fazer. Ah, estou fazendo porque... Ah, irmãos, porque tem um grupo lá de fofoqueiro na igreja, que se eu não fizer, vai todo mundo... Ó, isso é de boa mente? Não. Mas o que é de boa mente? Eu sei que eu tenho que fazer. Por isso, eu faço. É simples, irmãos. Teve uma pessoa que falou para mim o seguinte: gente, a coisa mais simples é a gente ouvir o simples, mas parece complexo. Porque às vezes a gente distorce tantas coisas. É simples. Se eu faço de boa mente, eu terei um prêmio. Mas agora, se eu faço de má vontade, nem isso que é a palavra... Se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ah, está fazendo? Tá bom. Tá beleza. Não é por porfia, não é por briga, não é por eu estou fazendo porque eu devo fazer. O que eu devo fazer? Essa semana, né, eu falei na quarta-feira isso. Tem um pessoal que estava aqui, né, até colocando aqui os aparelhos, né, prendendo. Aí eles chegaram, né, um deles chegou lá embaixo para a gente e falou assim: caramba, vocês são diferentes pra caramba. Aí eu falei assim: pô, diferente por causa de quê? Né? Eu falei assim: pô, diferente porque uma vez eu fui fazer um trabalho na casa de um evangélico, e ele falou o seguinte para mim, né, quando entrei na casa dele: toma essa touca aqui, né? Aí deu um par de toucas. Ele ficou assim, botou na cabeça. Aí ele ia entrar na casa. Não, volta, vai lá fora, volta lá fora. Aí ele pensou que ele fosse orar com ele, né, para que pudesse entrar na casa dele, alguma coisa nesse sentido. Ele falou o seguinte: olha, por favor, coloque isso aí nos seus pés, para você não arranhar o mármore Carrara da minha casa. Aí ele chegou aqui e falou assim: desde o dia que eu cheguei aqui, tem cafezinho, tem biscoito, todo mundo me tratando bem, vocês nem me conhecem, nem sabem quem eu sou, mas vocês me tratam bem. Caramba, eu senti uma diferença tão grande. É gostoso estar aqui. Olha só, irmãos. Mas, se a gente faz de boa vontade, talvez seja um prêmio. Aquilo que ficou na cabeça dele, guardado, de que todo crente seria daquela forma, ele viu que existem grupos evangélicos que são diferentes. E isso vai ficar aqui. Ele não está nem aqui na igreja. Foi embora para a casa dele. Que fala para um, que fala para outro, que fala para outro. E quando fala, tudo é crente. Opa, não. Eu conheci um grupo que era diferente e que não fazia como muitas pessoas fazem. Então, irmãos, se eu faço de boa vontade, nós vamos ter prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação é confiada. Que alegria temos de fazer o trabalho do nosso Deus, meus amados irmãos. Não há cansaço. Às vezes, meus amados irmãos, a gente para pensar sobre isso. E sobre cada coisa que vem à vida da igreja. E eu falo, meus amados, que como é bom a gente se inteirar sobre isso. Eu falo que todas as vezes que nós colocamos as nossas mãos para trabalhar o bom serviço do Senhor, como nós crescemos. Como nós crescemos. É a capacidade que Deus tem de nos fazer crescer quando nós estamos ali trabalhando com as crianças. Há alguns anos, nós estávamos com um grupo de crianças e todo domingo nós nos reuníamos às 3 horas da tarde debaixo de uma amendoeira na casa da irmã Maria, né, lá na Itapecerica. E todo dia, quando nós ficamos noivos, né, a gente tinha que resolver uma série de coisas e a gente já não podia estar ali com as crianças às 3 horas, porque eu falei com os irmãos, né, que até na véspera do meu casamento a gente estava colocando piso ainda na minha casa. E a gente estava aproveitando o tempo, né, para que a gente pudesse fazer. Então a gente ia o culto de manhã, a gente voltava para poder estar agilizando algumas coisas, depois a gente voltava para o culto à noite. Era essa correria que nós estávamos vivendo. Mas, irmãos, algo me emocionou quando eu fiquei sabendo, né, que as crianças, no mesmo horário que nós nos reunimos, elas se reuniam sozinhas e cantavam os corinhos que nós cantávamos sozinhas,
e faziam o culto sozinhas. E, amados irmãos, quando eu olhei aquilo e quando eu vi, isso é prêmio, meus amados irmãos. Porque as coisas que são feitas de boa vontade, eu lembro, né, do Godinho. Godinho era um garoto, já deve estar um homem hoje. O Godinho era um garoto muito sapeca. Ele era muito sapeca. Não tem criança aqui na igreja igual o Godinho. Falo para os amados irmãos, Godinho era uma bênção. Teve uma determinada feita que nós fomos fazer um passeio com as crianças, né? E tinha uma piscina de quase 2 metros. Godinho tinha meio metro. Godinho saiu correndo, irmãos. E saiu e se jogou. O garoto ia morrer afogado se a gente não olha, né? E depois, quando nós tiramos, Godinho sabe nadar? Ele não. Mas a água estava gelada, estava boa. E assim, mais ou menos, esse garoto desse tipo. Fomos à Quinta da Boa Vista com a garotada, né? Que tem aquele morro lá, né? O garoto não desceu nem de papelão, saiu rolando aquilo lá. E, meus amados irmãos, quando um dia desse, quando a gente vê Godinho, sabe quem é o Godinho? Ainda de lá? Hein, lembra? Sabe quem é o Godinho? Escurinho? Já está um homem já, deve estar casado já, né? Mas pode falar isso com ele, que ele sabe disso. Meus amados irmãos, é justamente isso que acontece quando a gente vê. Um dia desse estava no banco. Aí eu falei, Jesus, me ajuda a vigiar. Uma morena dessa idade assim, toda bonita, olhando para mim, né? Estava aí o colega. Aí o colega falou assim, está te paquerando. Eu falei, está paquerando nada. Aí estou indo na fila do banco. Está te paquerando, não está paquerando nada. Aí daqui a pouco a menina não aguentou, irmãos. Aí veio até mim, chegou e falou assim, tio Paulinho. Tio Paulinho. Tio Paulinho. Aí eu lembrei do tio Paulinho. Eu disse, tio, o senhor não muda. O senhor não fica de cabelo preto. O que houve com o senhor? De cabelo branco, o que houve? Irmãos, isso é prêmio. Prêmio que nós carregamos na nossa vida. Então, não há do que a gente se gloriar nisso. Não é glória a gente falar, olha, irmãos, que gostoso é trabalhar para Jesus. E nós somos felizes no serviço do nosso Rei. 19 fala, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de um grupo. Não é isso? Fiz-me servo de quem? Para ganhar. Vamos ler mais uma vez, irmãos. Porque sendo livre. Os irmãos são livres? São livres? Ter essa liberdade, todos nós, né? Somos livres. Mas, olha só como é que é o negócio, irmãos. Ainda que sendo livre, de livre e espontânea vontade, nós nos fizemos o quê? Servos. Nós somos livres, amém? Mas de livre e espontânea vontade, ainda que tenhamos toda essa liberdade, ele diz, fiz-me, ou seja, de uma forma passiva, ele fez o seguinte, eu sou livre, mas eu me faço de servo. De um grupo, de todos. E qual é o objetivo? Ganhar ainda mais. Dá para a gente entender isso, irmãos? Vamos lá. Aí, certa feita, nós estávamos com o irmão Leonardo Brasil aqui na igreja. Todo mundo conhece o Leonardo, Leozinho, que hoje tem um projeto do jiu-jitsu aqui na igreja. Aí o pessoal fala assim, pastor, briga na igreja, luta na igreja, isso não está certo. Se nós formos ver, nós não somos a igreja do MMA. Eu também não queria nem colocar isso, porque de repente ia ter irmãos, pastor, eu queria, aí de repente o pastor Paulo, né? Olhei para o pastor Aurecino, estou com uma rusga com ele, aí eu chego a um terceiro pastor e digo, olha irmãos, domingo que vem vai ter MMA, pastor Paulo e pastor Aurecino. Não é essa questão. Não é isso. Mas eu falo para os irmãos, tira não, coloca lá no verso para a gente, no versículo, por favor. Qual é o objetivo? Ganhar ainda mais. É arte marcial. É esporte. E com esse esporte,
que começou com 6, hoje já tem quase 70. Vou falar, irmãos, tem crianças que foram abandonadas pelos pais e moram com outros parentes, que a gente tem ouvido a mudança de comportamento dessas crianças para ganhar ainda mais. Rose, me ajuda. Está lembrada daquela menina que a irmã pediu oração, que ela estava possessa? Está lembrada? Lá no núcleo. Fica de pé para a gente, me ajuda. O objetivo não era o núcleo. O núcleo de evangelização infantil é só um veículo. É um veículo. A irmã está lembrada quando a irmã pediu para orar para aquela menina? A irmã orou. Era mãe de uma criança. Está liberta em nome de Jesus? Antes dela, o que aconteceu? Espera aí, vamos lá. Antes dela, fala aqui alto para a gente, minha irmã. Antes dela morrer, ela aceitou Jesus. Mas vamos num caminho inverso. Se por um acaso a irmã Rosemary não tivesse aberto as portas para o núcleo de evangelização infantil, que disso, como igreja, nós não apoiássemos os núcleos de evangelização infantil e fizéssemos o seguinte: bem, eu não quero fazer isso. Será que de alguma forma nós teríamos chegado a essa vida? Será que teríamos uma oportunidade de chegar a essa alma, a essa vida? Qual é o objetivo? Fiz-me servo de todos para ganhar. Quem ganhou foi o reino. Ela veio para a igreja, se batizou aqui na igreja, aceitou Jesus aqui na igreja. Mas quem foi que ganhou, irmãos? Se nós somos servos de Cristo, quem tem que ganhar é o Mestre, não somos nós. Então, meus amados irmãos, se fazemos isso de boa vontade, olha o prêmio. Prêmio também, querido, significa essa satisfação pessoal em ver a obra de Deus caminhar. Um dia desse fiquei preocupado. Levaram um celular de um garoto no projeto do jiu-jitsu. Já tinha sido dada uma sentença. Se nós descobríssemos, o garoto ia ser expulso do projeto e não ia poder mais voltar. Nós começamos a orar. Pastor Paulo, Beni, Léo, começamos a orar. Jesus, ajuda para saber como nós vamos resolver essa situação. O pai do menino veio aqui na igreja. Eu já tinha falado que nós não teríamos como ressarcir o telefone. Engraçado, o telefone foi feito para falar, né, irmãos? Mas hoje tem telefone, né? Só falta te deslocar de um lugar para o outro sem meio e pouco. Eu falei, irmãos, não. Eu ouvi uma coisa, irmãos. O garoto, ele se sentiu tão mal com aquela atitude que ele devolveu. Você sabe o que é isso, irmãos? Porque às vezes é para ganhar ainda mais. Vamos lá. O projeto de arte marcial na igreja, aquela coisa toda. Mas sabe o que está ganhando ainda mais? Está mudando o caráter de alguém. Mas se fazemos de boa vontade, nós temos prêmio. Se de má vontade, irmãos, então Paulo ele começa a falar, gente, olha só, eu fiz servo para ganhar, mesmo sendo livre, eu fiz escravo, me fiz servo. Falei para os que estavam com lei, para que estavam sem lei, para quem achava isso ou quem achava aquilo outro.
eu falei para cada um deles. Abri meu coração para que eu pudesse, de alguma forma, não é? Aqueles que se sentem fracos, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, versos número 22, fiz-me tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. De tudo, de todos os meios, para que pudéssemos vir a salvar alguns. Eu gostaria, irmãos, nessa manhã de poder frisar para nós. Não vamos deixar jamais que a chama do Evangelho se apague no nosso coração, irmãos. Que jamais venhamos a ser uma igreja tão conhecedora da palavra que já não possa mais se misturar com as pessoas que se sentam ao nosso lado direito, esquerdo, as pessoas à rua. O que foi o casamento comunitário? O que é o casamento comunitário? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Alguns que têm se batizado. Há um casal, todo ano, quando eles fazem aniversário de casamento, eles vêm aqui, o Lindolfo e a esposa. Eles sempre vêm aqui. Quando eles fazem aniversário de casamento, né, eles vêm aqui na igreja, aí chega, pastor, hoje eu vim aqui só para agradecer por mais um ano de vida matrimonial. Sabe o que é isso, gente? Igrejas, né? Pastor, as pessoas não podiam fazer em outras igrejas? Claro que pode, isso aí não é pessoal nosso. Claro que podem. Mas tem igrejas que não fazem. Pelo fato delas não fazerem, não é o fato de nós não fazermos também. Não é isso. Não é isso. É algo que Deus nos deu. E quantas pessoas têm, pastores têm ligado. Pastor, obrigado. A gente não tinha como fazer, mas dessa forma deu, e agora esse menino aqui vai poder batizar na igreja, já trabalhava na igreja, agora vai poder trabalhar ainda mais. Gente, que bênção! Mas se nós recuarmos, é a palavra de Martin Luther King, irmãos. É que muitas das vezes nós não ficamos pasmados, não é? Com o grito daqueles que falam sempre mal. O que nos faz questionar é o silêncio daqueles que têm a bondade no coração. Que a gente nunca faça isso, irmãos. É o meio. Mas, pastor, nós estamos aqui, vamos dar um docinho para as crianças aqui, um presente para as crianças. Irmãos, final do ano, já há algum tempo a gente dá um presente para as crianças, faz uma ceia para as crianças. O objetivo é a ceia. É a ceia. São os brinquedos. O que é o objetivo? Transmitir Jesus. E por todos os meios chegar a salvar alguns. É só meio. Tudo na igreja tem que ser só meio. Tudo na igreja tem que ser só meio. A finalidade é Jesus. Só meio. Por que o pastor está aqui? Estou sendo meio para levar isso aos irmãos, para que o coração dos irmãos venham a arder pelas almas perdidas e que nós venhamos chegar a salvar alguns. Mas, versos número 23, estamos terminando essa palavra. Eu faço isto por causa do Evangelho, para que também seja participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Participei de uma maratona, tem muito tempo, irmãos. Foi
e tinha um prêmio, não sei se era uma bicicleta, era a escola lá em Anchieta que patrocinou isso. Eu cheguei em 6º lugar na maratona. E depois eu fiquei sabendo que alguns dos participantes pegaram ônibus para concretizar o percurso. A gente não tinha toda aquela infraestrutura, né, como batedores, né, aquelas coisas todas. Tinha algumas pessoas em alguns pontos e a pessoa ia falando o número, mas tinham alguns espaços e o pessoal pegou um ônibus, depois nós ficamos sabendo. Né? Isso depois foi falado pela direção da prova, que eu, na primeira colocação, fiquei em 6º, depois eu fiquei em 4º lugar na maratona. Foi uma das primeiras que eu participei. E foi muito legal. Mas só o primeiro colocado levou o grande prêmio. Na nossa corrida cristã, Jesus já falou para nós, meus amados irmãos, todos nós já temos o prêmio. Qual é o prêmio que nós já temos? A salvação em Cristo Jesus. Nós entramos na corrida. Tem alguém quando faz a inscrição, né? Eles ganham aquele número. Nós já chegamos para o Evangelho que diz: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Você já tem o prêmio da salvação. Minha irmã, por favor, irmã Deia, me ajuda nessa mensagem aqui agora. Não vou pedir a irmã Persiliana, mas vem cá, irmã Deia. Ai, né, minha irmã? Vem cá com o pastor. Gabriel, chega aqui, meu irmão. Fica aqui, irmã Deia. Eu vou contar até 3. Olha lá para a janela lá fora. Eu vou contar até 3. Os irmãos vão correndo, bate na janela lá e volta. Quem vai chegar primeiro, irmã Deia? Sou eu. Amém. Isso é fé, irmãos, não é? Amém, irmãos. Está dando para entender, irmãos? Oi? O prêmio é o mesmo, irmãos. Aleluia. O prêmio é o mesmo. Gabriel está cheio de vigor aqui, vai chegar lá correndo. A irmã Deia vai, Gabriel já voltou, já entregou aqui, falou: pastor, já sentou, a irmã Deia está voltando ainda. Mas ela olha para ele e fala o seguinte: Gabriel, o prêmio É meu. é o mesmo. É assim, queridos, que é na vida cristã. O prêmio, ele é o mesmo. Se fazemos tudo de boa vontade, o prêmio é o mesmo, irmãos. Quando nós falamos em galardão, não é pelo simples fato de falarmos: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas será que fazemos aquilo de boa vontade? Se fazemos de boa vontade, nós já temos um prêmio. Se não fazemos de boa vontade, irmãos, pode colocar isso para todas as áreas, para tudo, irmãos. É preciso falar assim: olha, a gente não tinha pensado, né? Até vou aproveitar que a irmã Deia está aqui. Teve um aniversário da igreja, né, que a gente não tinha pensado. Nós fizemos uma coisa, outra. Aí veio a irmã Deia, né, montou, não sei quantos aqui receberam, foram umas balinhas, não foi, irmã? Aí ela chegou assim: pastor, isso aqui distribui para cada um irmão pelo aniversário da igreja. Olha só, irmãos, está entendendo? Aí disse: caramba, passou da nossa cabeça, mas foi no coração. Precisou alguém mandar? Alguém fala assim: irmã Deia, faz isso aí, senão a irmã vai ser excluída. O pessoal vai falar da irmã. Amém. Por que fez? Sentiu que deveria fazer. Não é imposição, é prazer. Amém? Obrigado, irmã Deia. E Gabriel, deixa a irmã Deia lá no banco, depois o irmão senta, por favor, ajuda a irmã. Isso, tá bom? Então, irmãos, o prêmio é o mesmo. Então a gente não precisa ficar digladiando, porque o prêmio é o mesmo. A gente não precisa: pastor, irmãos, viver a bondade do Evangelho
embora possa ser imposição. A gente pode viver isso. Todos nós. Dá para a gente entender o quanto Deus pede de mim, de você. Não é o simples fato de carregar uma cadeira que nós vamos ser menos servos do que ninguém. Não é porque no final de uma festa você pega uma vassoura que você vai estar aniquilando o teu diploma de teologia. Não é porque você coloca a tua vida para ajudar que você está fazendo parte de um grupo. Eu estava com o pastor Edmilson ontem aqui à frente, e talvez a gente vê a emoção que muitos daqueles casais chegaram aqui. Conheci a história de alguns. E vê como Deus faz. Falo para os irmãos, né? Estava aqui o Rogério, né? E a esposa. Depois eles foram até a cantina para dar um abraço na gente. Irmãos, que coisa gostosa. Irmãos, olha, o pessoal estava falando assim, gente, isso aqui é festa de rico. Sabe o que é festa de rico? Porque a gente é rico, irmãos. Com o meu pouquinho eu não posso fazer a riqueza que cada um de nós aqui fez. Irmã Ireni estava conversando ontem, não foi, Ireni? Aí ele falou assim, gente, olha, nem festa de rico é assim. Foi uma irmã que não pôde nem cantar na hora da programação, porque estava acabando de fazer a torta salgada. Vê a Bruna com aquela barriga imensa, não sei se ela comia mais bolo do que ela partia, mas estava ali, gente. Aí eu falei, Bruna, Milena não chegou. Olha, não, pastor, não chegou ainda não. Aí vinha. Ela e nega na ID, né? Ela e na ID. É assim, gente. Que coisa legal. Entendeu? Isso. Eu vou ter que usar um jargão. Não tem preço. Não tem preço. Então, irmãos, vamos pedir para o Senhor fazer arder em nós essa chama e olhar para o lado e ver, Senhor, qual é a necessidade? Como o Senhor quer me usar? De que forma o Senhor deseja me usar? Não dá, irmãos. Eu estava conversando, estou lembrando de muita coisa, irmãos, graças a Deus. Estava conversando com o irmão Alírio. Aí o Alírio falou assim, foi Alírio? Acho que foi ontem. Foi ontem, né, Alírio? Alírio falou assim, pastor, estou sentindo umas dores nas pernas. Eu acho que a minha circulação não está legal. Aí eu falei assim com o Alírio, Alírio, precisa fazer o quê? Dar uma caminhada. Vamos queimar gordura. Vamos embora. A gente ora, mas isso aí a gente pode fazer. Crente que não trabalha, eu penso que é aquilo que os médicos dizem de vida sedentária, mas vida sedentária espiritual. Tu come do culto, come, não se exercita. Você não faz nada. Aí você incha. Você sabe muito de Bíblia, você sabe muito de culto, você sabe muito de escola bíblica dominical, você sabe muito de tudo, sabe muito de um montão de coisa, mas não compartilha. E quando a gente não compartilha, aí daqui a pouco você começa a estar cheio de si. Não. Quando alguém fala, não, mas isso aí eu já sei. E culto de não sei o quê, isso aí já aconteceu. E compartilha. Fala para alguém. Gente, fala para alguém. Compartilhe para alguém. Alguém precisa, irmãos, como nós precisamos. Como um dia alguém chegou para nós e falou do amor de Jesus. E isso, se mudou toda a sua vida, quantas vidas podem ser mudadas ainda? Quantas vidas podem ser mudadas ainda? Vamos orar? Vamos falar com Deus, irmãos, e vamos agradecer a Deus pelo
pela alegria no serviço de Jesus. Eu vou pedir a um irmão ou irmã que sentir o desejo que nesse momento, por favor, ore ao Senhor. Amém. Amém, amém. Por favor, irmã Edilson. 5 horas? Ah, tá ótimo então, tá? Uma reunião com os irmãos do corpo diaconal, logo após o culto, tá bom? Aqui na sala dos nossos juniores, tá bom, meus amados irmãos? Irmã Irene? Reunião da MCA às 18 horas. Às 18 horas, tá bom? Vamos agora também, né? E sair do coro de Natal logo após o culto também, né? E nós estaremos nos encerrando o culto, orando silenciosamente. Que Deus abençoe a todos. Mas antes, deixa eu... Quanto foi o valor pela manhã? R$ 69,50 para comprar os brinquedos das crianças, tá bom, irmãos? Vamos orar silenciosamente, logo após estaremos deixando o santuário.